Olá e seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai ver sobre herança de classes. E o que é herança de classes? Então, explicando para você de forma simples e fácil, herança nada mais é quando, por exemplo, eu tenho um objeto que é um cavalo, por exemplo. Então, esse cavalo tem as suas características particulares, tem as suas ações particulares também, mas se você for parar para pensar, um cavalo ele não deixa de ser um animal, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um outro objeto que é um gato, esse gato tem as características dele, tem as ações dele, mas ele não deixa de ser um animal também. Você concorda? Então, como é que a gente faz na prática e no PHP esse conceito de herança? Olha só, eu vou criar uma classe animal, por exemplo. Nessa classe eu vou ter um nome, ou seja, todo animal ele tem um nome, todo animal ele tem idade. O que mais todo animal tem? Enfim, vamos ficar com esses dois por enquanto, né? Então, todo animal tem um nome e tem uma idade. Até aí, maravilha. Então, vamos criar agora nossa classe cavalo, por exemplo. E o cavalo tem quantidade de patas, por exemplo. Certo? É uma característica peculiar do cavalo. Pelo, né? Tipo de pelo. Eu não entendo muito de cavalo não, mas vamos supor que essas são as qualidades que só um cavalo tem, né? As características que só um cavalo tem. Então, como funciona o conceito de herança? Se você for parar para pensar, esse objeto animal, ele vai servir classe gato. O que é que um gato tem? Ele tem quantidade de patas também e tem o miado dele, é diferente. Tem uma característica para o miado dele, enfim. Essa classe animal, ela vai servir como complemento tanto para cavalo quanto para gato. Ou seja, todo animal, todo cavalo tem um nome, todo gato tem um nome. Concorda? Então, eu posso fazer com que esse objeto tenha uma herança, ou seja, ele pegue características e ações de um outro objeto. Como é que a gente faz isso? Então, classe cavalo extends animal. Ou seja, a classe cavalo ela estende a classe animal, ela aumenta as opções da classe animal. E a classe gato extends animal também. Ok? Então, como é que eu faço para usar esse processo? Vamos criar um nosso cavalo aqui. Bom, criamos um cavalo. Então, deixa eu transformar em público aqui para poder a gente usar. Criamos um cavalo. Então, agora, como ele estende animal, então eu posso usar qualquer características ou ações também que tem dentro de animal, não só as do cavalo. Então, por exemplo, se eu fizer cavalo e botar a opção nome, não vou botar boninha aqui dessa vez não. Cavalo 1. Enfim, aqui você está vendo que eu estou usando o objeto cavalo, mas eu estou setando uma opção que só tem disponível lá em animal. Mas tudo bem, porque cavalo estende o objeto animal, certo? Então, se eu botar aqui, por exemplo, o nome do meu cavalo é cavalo, e aí eu pego a propriedade cavalo nome. Tudo bem? Então, se eu salvar, vamos executar lá para ver o que é que vai acontecer. Olha lá, o nome do meu cavalo é cavalo 1. Você consegue entender? Então, por exemplo, se eu tenho a classe pessoa, essa classe pessoa ela pode servir de extensão para vários outros tipos de classe, entendeu? Se, por exemplo, você está fazendo um jogo RPG, por exemplo. Então, você tem lá vários tipos de heróis, né? Como se fala no RPG. Tem o druida, tem o guerreiro, tem o cavaleiro, enfim. Mas todos eles não deixam de ser um personagem. Entendeu? Consegue entender a lógica agora? Então você cria uma classe personagem que vai servir para todos eles. E aí dentro dessa classe você põe características e ações
que todos eles vão ter, como por exemplo, um nome, um andar para frente, caso você esteja fazendo um jogo, por exemplo, né? Um nome, todos eles vão ter nome, todos eles vão andar para frente, andar para trás, andar para o lado, para o outro. Enfim, são características e ações que todos eles têm. E aí depois você faz classe guerreiro e você estende personagem. Entende? Então ele vai herdar todas as características e ações de personagem também. Então, esse é o conceito de herança e é por isso que é tão importante que você procure analisar o seu sistema antes de começar a fazer, porque você detecta esse tipo de coisa. Quais são as características que eu vou encontrar em mais de um objeto, porque aí eu crio num lugar só. Entendeu? Então, essa foi a aula de herança e vamos para a nossa próxima aula.